Bem-vindos ao Entre Linhas Femininas, um podcast para conectar e transformar. Inspire-se com a gente. Sejam muito bem-vindas ao Entre Linhas Femininas, primeira temporada Mulheres que Inspiram. Um podcast criado para mulheres que empreendem, sonham, recomeçam e acreditam que o sucesso e a sensibilidade podem caminhar juntas. Este é um podcast oficial da comunidade Clarear, um movimento que nasceu para conectar mulheres empreendedoras e humanas que desejam crescer nos negócios sem deixar de crescer na alma. Aqui você encontrará histórias reais, conversas profundas, aprendizagens, inspiração e conexões que iluminam o caminho. Eu sou Luciene Beatriz. Eu sou Margarete Castro e também participo do podcast Entre Linhas Femininas. Então, prepare seu café, acomode-se aí no seu sofá, onde você estiver à vontade, e acompanhe conosco esse bate-papo com a Daniele Araújo, que é educadora financeira, e ela vai falar um pouco para nós. Vai se apresentar, né, Dani? Sim. Na verdade, a gente quer conhecer quem é a Daniele Araújo. Muito obrigada pelo convite, meninas, é um prazer estar aqui. Então, quem eu sou? Vai ser uma resposta bem interessante, porque eu fiquei pensando muito em quem eu sou nos últimos tempos, porque a gente às vezes se coloca como se nós fôssemos o nosso trabalho, como se nós fôssemos a posição que a gente ocupa. Então, eu sou só a Daniele. Eu sou, então, a Daniele Araújo, eu sou filha do João e da Nilce, eu sou mãe do Miguel, eu sou irmã do Plauto, da Adriana, do Yuri, da Ava e do Igor. Então, essa sou eu. E o que você faz? Então, hoje eu atuo como... Na verdade, eu tenho muitos papéis na área financeira. Eu sou educadora financeira, faço planejamento financeiro, dou mentorias, faço palestras e também sou escritora. Olha que bacana. Sim. Gente, inclusive, olha sim. Só. Nossa, meu livro ficou lá fora, depois tem que pedir a técnica para trazer, vocês acreditam? Fiquei tão empolgada que deixei lá fora. Por favor. Importante, Sim, né? vamos olhar o Importante. livro. Dani, como é que você traduz assim a sua missão? Qual que é a sua missão de vida? Então, eu acho que a missão de vida, ela muda no decorrer da nossa vida, né? Eu acho que eu já tive algumas missões, mas hoje, né, nós estamos em 2026, acho que a minha grande missão é trazer um olhar para o dinheiro que não vá para um lugar de trauma, que nem a gente teve na matemática na escola, mas um lugar que a gente possa olhar para o dinheiro e entender que ele é uma ferramenta que a gente usa em todos os momentos da nossa vida para pagar as nossas contas, para lazer, mas ele também é algo que pode potencializar. Então, eu gosto de dizer que a minha grande missão é fazer com que as pessoas tenham um relacionamento mais bacana, mais leve, mais humano com o dinheiro, que ele não seja traumático, que ele possa fluir e trazer consciência. E como é que nasceu a sua história com o empreendedorismo? Então, a minha história com o empreendedorismo, ela começou de um lugar de dor, porque eu fui CLT por muitos anos, me orgulho muito de tudo que eu aprendi. E durante a pandemia, que eu acho que nós todos vivemos um momento de o que vai acontecer, o que vai vir depois. Durante a pandemia eu me divorciei, então foi uma das maiores dores, vivi um luto, né? Porque eu não sei você aí, né? Mas eu me casei para sempre. E a gente tem essa mania de achar que tudo é para sempre e nada é para sempre. Tudo muda o tempo todo. Então hoje eu percebo que eu mudei nesse tempo todo. E percebo que o empreendedorismo para mim veio desse lugar de querer mudança, de querer... porque eu sabia que eu nunca mais ia ser a mesma. Então eu comecei a empreender na área financeira. Eu tive uma empresa de soluções financeiras que vendia empréstimo, financiamento, seguro, todas as soluções financeiras. Então, esse foi meu primeiro empreendimento. Depois eu saí desse lugar porque, gente, os bancos, eles têm uma missão muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é uma missão que eu vou falar para vocês, me doeu muito. Me doeu muito ver uma senhora marcou muito a minha mudança, a minha transição. Ela precisava de dinheiro e ela não tinha a quem recorrer. E ela era uma pessoa que, quando a gente analisava o perfil, ela tinha um risco muito grande. Então, o juro para ela era muito alto. E aquilo me doeu muito. Nossa. De ter que vender para ela aquele produto financeiro péssimo. Então, naquele lugar, eu percebi, esse não é meu lugar, eu vou trocar de lado da mesa. Aí, eu passei para o planejamento financeiro, fui planejadora financeira numa consultoria em São Paulo, e depois eu acabei percebendo que o planejamento financeiro, de forma
clássica e tradicional, ele não resolve o problema financeiro nosso como povo brasileiro, porque nós temos uma história com dinheiro um pouco traumática, né? Nós fomos descobertos pelos portugueses, teve uma coisa de exploração, então a energia, o campo do dinheiro aqui é um pouco mais complexo. E eu comecei a estudar outras coisas, porque eu vi que não resolvia só fazer planejamento financeiro. Porque as pessoas têm um pouco de trauma com os números. Então, eu fui estudar psicologia financeira, eu fui estudar finanças comportamentais, constelação financeira. Então, hoje eu integro, eu estou nesse empreendedorismo, o eu empresa hoje. Então, eu faço todo o movimento na empresa de trazer esse olhar financeiro integrativo para que a gente possa planejar, sim, fazer planilhas, fazer controles, mas também olhar para as nossas emoções e entender a nossa história com o dinheiro não começou em mim, começou lá atrás, e a gente pode, diante dessa consciência, mudar, não ficar preso na escassez, não ficar preso no medo, na culpa. A gente pode mudar essa história. Nossa, Luciene, com essa apresentação já deu para ver que o assunto vai render. Nós temos muito a falar nessa noite. Vai render, até porque o tema é mulher desde dinheiro, né? Com certeza. Sim. Então, assim, e que é um tabu. Sim. Né? Ainda é um tabu. Né? Eu falo porque hoje, né, a mulher e o dinheiro, a mulher está indo mais para o mercado, vamos falar, né? Hoje, a mulher está tendo coragem. Eu vou falar essa palavra, coragem. Né? Porque até então, a mulher tinha medo, sim, né, de ir para o mercado, de ser empreendedora. Né? Então, hoje, a mulher está enfrentando isso. Então, nosso tema hoje é mulher versus dinheiro. Exatamente. Né? A mulher e o dinheiro, né? A mulher como e o dinheiro. Como é que é essa relação, né? Como é que é essa relação e sair dessa cultura, né, de que a mulher não poderia ter dinheiro, não poderia ser uma empreendedora. Sim. Né? Então, não tinha capacidade de cuidar do dinheiro. Não tinha, né? Eu vou falar assim, até pouco tempo, né? Porque eu vou falar pelos meus pais, né? Nossos pais. A sua realidade, né? Da realidade da minha mãe, porque minha mãe foi dona de casa. Né? Muitas das nossas mães, a minha também, gente. 3 donas de casa. Eu já empreendi. Então, assim, e eu falo que não aprendi na faculdade, não, a empreender. A gente aprendeu na vida. A vida ensina pra gente. O Brasil foi bem esse processo ensina, né? Que a Dani viveu, né? Diz que a gente vai pelo amor ou pela dor. A maioria pela dor, e a gente vê muito isso. E pela coragem. Também. Na questão da pandemia, pós-pandemia. Quantas mulheres foram empreender pós-pandemia? Sim, deixaram de ser CLT. As relações trabalhistas mudaram, né? Muito. A roupagem mudou do mercado. Total. Também. Muito, muito. Então, Dani, eu quero te fazer uma primeira pergunta, né? Uhul, agora. Vamos lá. Vamos lá. Qual era a sua relação com o dinheiro antes de empreender? A minha relação com o dinheiro antes de empreender era muito desse espaço, né, dessa relação de CLT, né? Eu trabalhei mais de 20 anos, né, no ambiente corporativo. Eu comecei como estagiária, como muitos de nós, e fui à gerência de processos e projetos. Então, o meu dinheiro, ele era produzido dessa relação trabalhista, né? Eu entregava meu trabalho, minhas horas trabalhadas, e recebia um salário. E quando a gente passa para esse outro lado do empreendedor, gente, não existe salário. O que você faz é muito... O dinheiro que você produz é muito do esforço que você faz. Então, a minha relação com o dinheiro foi desse lugar de comodidade, de ter um valor fixo. E óbvio que hoje mudou. Hoje eu não tenho teto, né? Eu não tenho limite. Eu só tenho que correr atrás disso, porque o dinheiro não vai cair do céu, né? Não cai, né? Não cai. A gente precisa ter um esforço. Então, a minha relação com o dinheiro começou nesse lugar de CLT e hoje está nesse lugar de ser empreendedora, de não ter limites para os meus ganhos, não ter limite do que eu entrego, né, para o mundo e para o outro. A gente fez uma abertura aqui um pouquinho falando dessa coisa do passado, do presente. Sim. E a gente percebe também diferenças na relação entre o homem, a mulher e o dinheiro. Sim. Eu queria que você pontuasse isso pra gente. Se existe realmente essa diferença entre homens e mulheres com o lidar com o dinheiro. Gente, vamos lá. A Lu trouxe uma questão aqui da família dela e que acabou que a gente viu que era, né, nós 3 somos filhas de mulheres que ficavam em casa. Os homens, gente, eles desde pequenos, eles são incentivados para ir para o mundo. Eles são incentivados a serem ambiciosos. Gente, uma mulher ambiciosa, ela é o quê? Ela é interesseira. Ela para nós, sim, é muito diferente. Nós não fomos ensinadas e estimuladas. A gente ficou no lugar de ser dona de casa. E outra coisa, vamos para a questão histórica, né? Se a gente for analisar,
Faz muito pouco tempo que a gente tem direito a votar. Faz muito pouco tempo que a gente consegue abrir uma conta bancária. Gente, nós estávamos conversando esses dias, eu e umas amigas que a gente estuda muito sobre dinheiro. Até pouco tempo o homem tinha que assinar para a gente ter conta. Vocês têm noção do que é isso? O homem tinha que assinar para a gente poder trabalhar. Tem muitos países lá fora que isso acontece. Ainda. As mulheres precisam de autorização dos maridos para trabalhar. Então a gente percebe... E quando não é do marido, antigamente era dos pais, né? Sim, passava do pai para depois para o marido. E quem não tinha marido ficava com os pais. Então a gente percebe que há uma diferença. Há uma diferença histórica. Nós não ganhamos o mesmo que os homens até hoje. Nós estamos em 2026 e a gente não ganha o mesmo. Os homens ainda ganham mais. E vai levar... Gente, se nós estamos falando que isso tem menos de 100 anos, né? Que a mulher pode votar, que a mulher pode trabalhar, que ela pode tomar conta do dinheiro, né? Oficialmente... A gente vai levar um tempo ainda para essas desigualdades históricas serem corrigidas. Mas sim, há uma diferença, eles são estimulados, é bonito ser ambicioso para eles, é bonito fazer dinheiro. A gente delegava muito dinheiro para os homens. Gente, eu tenho clientes na minha mentoria que chegam para mim que elas têm medo. Porque elas foram ensinadas que é o homem que toma conta do dinheiro. Então, quando ela tem o dinheiro, né? Quando ela tem o dinheiro em mãos, gente, tem mulheres que ganham muito mais que os maridos. Tem mulheres que são provedoras e elas são inseguras porque elas têm medo de lidar com dinheiro. Primeiro, que elas não aprenderam. E segundo, a gente não foi estimulada. Não estou falando nem de aprender a lidar com dinheiro. É de falar. Estímulo, né? É estímulo, sabe? É falar, você pode ir, que eu tô aqui com você. Não. Aí a mulher, quando ganha mais, ela se sente pequena. Sim. Primeiro que a gente era ensinada a ser boa moça para arrumar um bom marido. Primeiro. E agora que as mulheres estão mudando um pouco esse jogo, elas estão escolhendo ficarem sozinhas porque elas querem ficarem sozinhas. Não é porque elas não têm capacidade de encontrar alguém. Então, hoje as coisas mudam. Hoje as mulheres, pelo menos, têm a coragem de procurar apoio para saber lidar com o dinheiro. Porque ainda estão mais livres. Também, estão mais livres. Exatamente, Lu. Então, hoje a gente percebe que há uma diferença, mas nós estamos buscando apoio para mudar esse jogo. Então, as mulheres me procuram muito, preciso aprender a investir, eu tô com medo, eu tô insegura, eu tenho culpa, eu me sinto culpada de ser a pessoa mais próxima da minha família. Então, nós mulheres lidamos muito com esse lugar da culpa e o lugar do medo. Graças a Deus, nós estamos mudando e esse podcast é um lugar para isso. Dani, eu falo que a educação, Magá, também, igual lá em casa. Lá em casa, minha mãe já foi educada no conservadorismo. Ai, porque ela queria... Você vê, olha bem, uma história rápida. Ela queria ser jornalista. Olha só. E eu segui. Olha como é o sistema. Sim, né? Exatamente. Da constelação. Da constelação, né? Exato. E eu segui, quis ser jornalista. Não porque ela me forçou, não. Mas ela teve uma história que ela queria. Ela trabalhava na rádio, fazia o programa do Roberto Carlos, antigamente. Que legal! Senhora e Senhorita Fã Clube. Chiquíssimo. Chiquíssima. E você não acredita que o meu avô foi buscar ela lá na rádio e falar que era coisas de mulheres da vida. Mulher de direita não faz isso. Não pode. Imagina. E aí, quando ela casou com meu pai, rádio, mesmo minha mãe sendo dona de casa, e eu, desde criança, muito independente, meu pai falava assim, bem, deixa ela, mulher pode tudo. Olha meu que pai, diferença. Homem. Seu pai foi... Desbravou isso, porque os homens não eram assim. Eu acho que por isso que veio a coragem minha de empreender, de seguir caminhos, Desde cedo, né? Desde cedo. Por quê? Porque ele dizia isso lá em casa. Ele falava assim, mulher pode tudo bem. Deixa ela fazer o que ela quer. Porque um dia eu não vou estar aqui, né? E se ela não tiver um homem por trás dela, se ela não tiver alguém que ajuda, ela tem que saber. Isso a mulher precisa. Isso é muito importante. A mudança de mentalidade mesmo, né? Sim. A gente estava falando aqui, e a Dani colocou bem isso, que é muito recente toda essa mudança no cenário, mulheres empreendendo, e a gente está vendo, 2025 teve um recorde, segundo o Sebrae, de mulheres empreendedoras. Mas existem as diferenças, sim. Né? Na questão de financiamento, para conseguir um empréstimo. A questão de ganhos ainda... Mulheres ganham até 40% menos que um homem na mesma função. Infelizmente, né? Ainda. Mas como é positivo e bom ver você falando, tantas mulheres que já estão me procurando e querendo aprender a lidar com dinheiro. Então, a gente está vendo aí
para as próximas gerações, para a nossa também, mas para as futuras gerações, uma mudança de mentalidade. Muito. Que é muito importante. E, Magá, dá para ver dentro da nossa cidade quanto grupo de conexão feminina tem. Sim. Estamos começando a nos movimentar e a nos apoiar, né? Sim, e Exatamente. precisa sair daquela cultura fechada. Exatamente. Exatamente. E aí, dentro disso tudo que a gente está conversando, Dani, você acredita que a prosperidade, ela nasce na mente ou na conta bancária? Gente, a conta bancária, ela é um reflexo do que acontece na mente, do que acontece aqui dentro e que vai para fora. Então, a prosperidade, ela começa na vontade que a gente tem de ter essa prosperidade. E aí, depois disso, a gente vai construir isso na prática, né? E o resultado que você tem na conta bancária vai refletir quem você é, o que você quer e os resultados que você alcança. É bem isso, né, gente? E Dani, me responde uma coisa. Que erros financeiros você cometeu que hoje serve de aprendizagem? Gente, eu errei muito. E eu acho que uma coisa muito importante, que às vezes eu vou falar nós como pais porque eu sou mãe. Os pais cobravam muito da gente perfeição. Eu, pelo menos, fui muito cobrada. Gente, muito cobrada. Nossa época, isso. Quanto mais os pais têm, né, a sabedoria, estão lá mais para trás, né? Quanto mais velhos nós somos, mais nós temos essa cultura de muita cobrança. Então, eu tive muito essa cobrança. E eu não me permiti errar. Eu me cobrava muito e eu me punia muito. Então, eu errei muito. E esses erros, graças a Deus, eles me ajudaram. Um dos grandes erros que eu cometi, gente, foi... Quando a gente é muito jovem, a gente tem aquela coisa de pertencer, né? De querer estar na galera, de querer fazer parte do grupo. Dos grupos. Gente, eu fiz muitas Popular, dívidas para pertencer. Não sei vocês, eu tinha cartão de todas aquelas lojas de departamento. C&A, Renner, Riachuelo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fiz UFO. Eu fiquei muito tempo fora, mas eu fiz UFO, fiz administração. E aí, gente, eu queria vestir como todo mundo. Porque, assim, faculdade pública, até muito pouco tempo atrás, era muito de pessoas que tinham um poder aquisitivo alto para estudar em colégios muito bons, né? Então, gente, eu estudei em colégio público. Eu vivi essa dificuldade que é a escola pública. Infelizmente, a gente sabe que tem muitas escolas públicas boas, mas a maioria delas enfrenta muitas dificuldades. E as escolas particulares, elas dão um nível diferente. Sim. A pessoa sai na frente. Então, eu entrei lá e eu queria pertencer. Então, eu fiz algumas dívidas, paguei por elas e aprendi com elas. Outra coisa, gente, que é um alerta para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo aí. Eu investi na bolsa sem saber nada de bolsa, empolgada por coisas que as pessoas falavam. E eu recebo muitos clientes também. E a gente vai muito na emoção, comprei né? a ação fulano, não vou falar nomes não para não ter problemas, mas comprei a ação porque fulano de tal falou lá que... Gente, a pessoa compra sem saber. E eu fiz isso. Eu comprei ações, perdi muito dinheiro por empolgação, movida pelo que os outros falavam para eu fazer. Terceira coisa, eu falei que são muitos, é fato. Confiar nas pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que desconfiar de todo mundo, mas a gente precisa, no mínimo, de observar, de conferir as informações. Eu entrei em sociedades desastrosas que me causaram muita dor e prejuízo. Então, qual é o grande toque que eu dou aqui, já aproveitando os meus erros? Estude antes de investir, procure apoio. Tem muito conteúdo gratuito. Se você não dá conta sozinho, procure uma pessoa como eu, que é consultora, que é planejadora financeira. Sobre a questão de sociedade. Gente, consulta um advogado, consulta... por mais que pareça que você está desconfiando, se a pessoa não quiser que você cheque as informações, tem alguma coisa errada. Mas verifica ficha corrida, verifica CPF, verifica processos e tudo mais. E a questão de comprar por impulso. Gente... A gente precisa respirar e ver se aquilo faz sentido pra gente. O que é prioridade. O que é prioridade. E nesse caso... fazer a pergunta, eu preciso disso. Exatamente. Eu preciso, eu tenho dinheiro, eu posso. Porque no meu caso, talvez eu precisasse dar um up na minha aparência e tal, né? Mas, gente, eu podia? Eu não podia. Então, as perguntas. Eu preciso, eu posso, eu tenho condições, isso é prioritário? É importante a gente fazer essas perguntas. A gente falou aqui também sobre redes, a gente está vendo um monte de grupos de mulheres surgindo aqui em Uberlândia, na região. Sim. O que você entende, o que esses grupos podem ajudar na questão negócios, empresas, relacionamentos? São realmente importantes? Vão além do networking? Eu acho que existem grupos e grupos, né, gente? Eu já participei de muitos grupos, acredito que vocês e quem está vendo e ouvindo a gente também. É importante que você observe se aquele grupo combina com você.
né? Identidade, exatamente. Então, se você se identifica com aquele grupo, se o que aquele grupo oferece vai agregar para você. Então, se você é empreendedora e quer entrar num grupo, observa se eles vai agregar coisas que vão ser importantes no seu negócio. Porque, gente, eu entrei, né, no Clarear aqui com as meninas, né? Obrigada pelo convite. E faz sentido para mim, porque é um olhar para empreender que não é um olhar só para dinheiro, só para fazer e acumular. É um olhar que olha para dentro, olha para a alma. Porque, afinal de contas, gente, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não consigo olhar para dentro e perceber o que está acontecendo aqui, eu não vou conseguir fazer nada aqui fora. Porque o importante somos nós, é o que está acontecendo aqui. Então, é isso. Perceba se esse grupo agrega, perceba se faz sentido e perceba se realmente aquilo que você precisa para esse momento é o que acontece. Porque senão a gente entra em milhões de grupos, acaba não focando e acaba não tendo os resultados. Mas sim, eu acho que quando um grupo tem uma missão e aquilo combina com a gente, você vai ter conteúdos, aprendizados, vai ter um caminho, um processo que vai te fazer crescer. O CPF tem que agregar, né? Com o CNPJ, né? Exatamente. Nós não somos separados, né? Não tem como. Eu sou a Daniele, que é mulher, que é mãe, que é amiga, mas eu também sou empreendedora. E é importante a gente olhar para essas duas coisas e alimentar esses dois lados, né? Sim, é muito importante. E vamos lá, Nani, que conselho você daria para uma mulher que deseja empreender, mas sente medo por causa do dinheiro? Gente, medo. Eu vou trazer algumas coisas sobre a questão do medo. O medo, ele vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Eu não vou falar para você que você nunca vai ter medo. Vai ter. Mas o importante é administrar esse medo para que ele não paralise e não te faça seguir. Então, qual é o grande conselho que eu dou para essa mulher que está com medo de empreender? Se prepare o melhor possível. Porque, segundo trazendo dados do Sebrae, a maioria das empresas, elas quebram, elas não vão para frente porque as pessoas não aprendem sobre gestão, sobre finanças, sobre planejamento. Então, você é muito boa em fazer uma coisa, isso é muito bacana. Mas se você só for nesse lugar, você vai se perder no caminho. Você não vai saber gerir pessoas, você não vai saber comprar, você não vai saber fazer orçamento, você não vai saber se aquilo está dando lucro, se aquilo é sustentável ou não. Então, as duas grandes palavras que eu trago aqui é gestão e planejamento. Acho que são os dois grandes conselhos que eu trago para as mulheres que têm vontade de empreender e têm um pouco de medo. Porque o medo, gente, por que a gente tem medo? Me ajudem aí. Por que você tem medo de alguma coisa, Lu? É porque aquilo vai me ferir. Uma crença limitante, algo que já ficou, né, já foi imposto lá atrás. Nós temos medo do desconhecido. Sim. Porque se eu conheço, eu não tenho medo. Sim. As pessoas que têm medo de investir, elas têm medo de investir por quê? Porque elas não sabem. Lembra que eu trouxe? Elas não sabem como investir. Então, as mulheres têm medo de empreender porque elas não sabem, elas não foram ensinadas a empreender, elas não sabem como fazer. Então, à medida que você procura informação, apoio, conhecimento, aquele medo vai embora e aí você tem muito mais tranquilidade e leveza para empreender. Com certeza, o empreender vai ser mais fácil e leve. Igual no início você falou, né, Dani? Que no Brasil em si, nosso país, ele não ensina a empreender. Não. Ele é diferente. Esses dias eu estava lendo, eu não lembro do livro, mas enfim, eu estava lendo um livro que estava falando muito sobre os Estados desenvolvidos. Né? Os países mais desenvolvidos, né? Desenvolvidos, como os Estados Unidos, etc. Então, assim, e lá nos Estados Unidos, eles já ensinam a criança desde ali do pré, né? Lá no ensino fundamental. Lá atrás. Pequenininhos, né? Disciplinas de finanças e empreendedorismo. Nós não, nem na faculdade. Não, então, gente. assim, o Brasil já se fere por isso, né? Então, assim, e a mulher já tem a cultura, né? Igual a gente falou lá atrás, de não empreender. Então, acho que por isso o medo, né? Sim. Mas é o que eu falo, a gente tem que enfrentar esse medo. Eu empreendi, por exemplo, com 23 anos. Muito jovem, né? Muito jovem. E olha que interessante. O Brasil é um dos países que mais empreende no mundo. Sim. Né? Nós somos altamente criativos e de arregaçar a manga e ir para Resilientes, cima. Resilientes, né? Corajosos. Porém, não temos esse apoio, essa cultura, essa base do aprender. E aí aquela coisa, eu vou fazendo e aprendendo. E é onde muitas vezes acontecem os tropeços. Com certeza, se você já empreende, você vai aprender no caminho. Mas por que não se preparar? Gente, quando a gente se prepara, quando a gente se planeja, os resultados são muito mais consistentes, são muito mais... Te dá mais segurança você ter essa preparação. Sim. A gente começa no escuro. Totalmente.
Sabe? Por isso mesmo. Sim. Então, eu acho que iniciativas como essa aqui, né, do podcast, iniciativas como o grupo, como o meu próprio trabalho, o trabalho de muitas pessoas, é para mudar esse jogo, é para trazer consciência, é para trazer conhecimento, é para tirar as pessoas desse lugar de que, cara, eu não aprendi, vamos seguir. Não, a gente pode mudar isso, a gente pode trazer conhecimento, a gente pode despertar para as pessoas entenderem qual é o passo a passo de empreender. O que eu preciso fazer? Um plano de negócios. E nesse plano de negócios, você vai planejar esse negócio, colocando a parte de marketing, como é que vai ser os investimentos, se vai ter um ponto fixo ou não, a questão do marketing digital que está tão forte, a parte financeira, fazer as projeções financeiras, num cenário que é otimista, num cenário que é pessimista. Você vai trazer também a questão de vendas, como é que vai ser o processo de vendas, a questão de portfólio, qual é o portfólio que eu vou ter, seja de produtos ou serviços, construir a esteira de produtos. Então, gente, eu fiz administração, eu posso trazer esse olhar. Na faculdade, a gente aprende a lidar com recursos humanos, a gente aprende a lidar com finanças, a gente aprende a lidar com produção, a gente tem sociologia, a gente tem filosofia, a gente tem a parte do direito, a parte da contabilidade. Por quê? Porque tudo isso é importante. Não adianta eu querer falar que é só sair empreendendo. Não, eu não estou desestimulando ninguém. Não. Que fique muito claro. Pelo contrário. Quero que todas as pessoas que têm essa vontade, elas empreendam, mas elas façam esse processo de preparação. Nós tivemos na Copa, né, gente? Quem ganhou a Copa? A Espanha. Será por que ela ganhou? Cara, esses caras se preparam, eles treinam, equipe, sabe? Eles treinam, faça chuva, faça sol. Algo principal. Sim, nesse caso, né, de um time, não é uma pessoa só. Tem o técnico, tem a comissão técnica, tem a parte psicológica, tem o preparo. Mas você percebe que eles preparam. Você acha que a seleção que ganhou foi a mais preparada ou a menos preparada? A mais preparada. A gente Mas aí isso, né? entra um ponto, Dani, que você falou. Hoje está muito mais fácil para você buscar essa preparação. Sim. Porque nós temos hoje, você colocou isso aqui já na nossa conversa, a questão de quantos conteúdos gratuitos a gente tem nas redes. Então, em vez de ficar perdendo tempo ali vendo nada, vendo o tempo passar, é investir em conhecimento. Exatamente. É participar de grupos, porque nesses grupos também, que a gente falou aqui, grupos de network qualificado e tudo, nós vamos aprender, tem conteúdo. Então, hoje está mais fácil. E a sabedoria, né, de uma para outra, a gente soma. A experiência, a troca de experiência é muito importante, né? Cidades também, como o Sebrae, por exemplo, que tem consultorias gratuitas. Então, assim, tem muita coisa gratuita. É querer e buscar e a coisa está facilitada para não começar tão Eu acho que não dá para falar que não tem apoio, não tem formação. Não, é óbvio, gente, que existe uma coisa também que é importante falar. Como nós estamos vivendo um movimento de internet, de conhecimento muito forte, nem toda fonte é bacana. Isso aí a gente tem que falar. Isso é fato. Então, acho que a gente tem que buscar fontes de pessoas que a gente conhece, de pessoas que a gente confia, de entidades que são fortes, de entidades que são bacanas, igual a gente falou do Sebrae. A Lu, a Margarete, eu. Procurar essas pessoas que você conhece, que você confia, porque elas vão te dar o caminho. Se você não sabe por onde começar, buscar essa rede de apoio consistente, consciente, que você confia. E grupos de mulheres também confiáveis. Exatamente. E aí entra aqui o nosso momento clarear, claro. Tcharam! A gente tem que falar dele. Porque a gente está falando aqui em grupos e nós, né, Luciene, nós temos o grupo Clarear, a comunidade Clarear, que nós acreditamos que empreender vai muito além de vender. É sobre construir relações, fortalecer mulheres, compartilhar conhecimentos e criar oportunidades. Nossa comunidade, ela promove encontros presenciais, network, experiências, desenvolvimento pessoal, podcast como esse aqui que vocês estão acompanhando, palestras e conexões verdadeiras. Então, se as mulheres aí desejam crescer, cercada de outras mulheres que torcem umas pelas outras, venha fazer parte do Clarear. Um convite imperdível. Então, é só seguir nossa página, não é isso, Luciene? Isso mesmo. Comunidade Clarear, está lá nas redes sociais, e lá a gente traz tudo o que acontece. Tudo que acontece, o grupo. No nosso movimento, os no eventos, nosso grupo. Os eventos, tudo isso. Tudo isso. E todas nós que estamos aqui somos mulheres Clarear, né? E eu quero aproveitar agora, Magá, quero deixar o espaço aqui das nossas
patrocinadoras, da nossa Oba! empreendedoras. Importante, né? sem ela não poderíamos fazer esse podcast. Não mesmo. E esse episódio tem o apoio das empresas que acreditam na força do empreendedorismo feminino. Pizzas, tabuleiros, a pizza com novo conceito. Gente, é uma pizza que ela é picada em 36 pedaços, acredita? Como assim? isso? Sim, ela é um tabuleiro. Que bacana. Bacana, é uma novidade, é uma mulher empreendedora, advogada, que montou essa empresa. Já É queremos pra Globo, experimentar, já. né? Não, Já ela é queremos. topíssima, né? E quem quiser aí pedir, porque o Insta do Tabuleiros é Pizza e Rotisseria. O telefone é 34 99856 2800. E eu também quero falar de outra empresa que está nos apoiando, Magá, a consultora da Mary Kay, Fabiana Zanin, que nós todas estamos maquiadas com Mary Kay, gente. Que top! Obrigada, Fabiana. Muito obrigada. 34 99142 6799. É o contato aí da Fabiana, da Mary Kay. E eu quero falar... Gente, essa empreendedora é legal. Muito legal. Acho que todas nós precisamos de uma, hein? Eu também acho. Dani, você vai ver. Nós precisamos sempre. Marinês Personal Organizer. Ai, que chiquíssima. Não, chique. muito chique. É uma empresa de atuação de 360 graus em organização. Ó, que legal. Para organização pessoal de rotinas e agendas executivas, organização residencial pré e pós-mudança. Quem quiser ir, ó. E organização corporativa, estoques e lojas. Quem quiser seguir a Marinês, é Marinês Personal Organize, no Insta. Brambila, móveis planejados de alto padrão. Então, quem quiser ir, tá reformando sua casa e quiser um móvel planejado, é só falar com a Brambila. O Instagram dela, Brambila Móveis Planejados. E agora eu quero falar dessa mulher clarear aqui na nossa frente. Muito importante. Muito importante, né? Quem é, gente? Que Quem? também é a nossa patrocinadora, a Dani Araújo, mentora em finanças integrativas, palestrante, consteladora financeira, né? E um Insta para quem quiser, ó, contratar essa mulher, por favor. Aprender um pouquinho mais sobre finanças, Oh, sobre sempre dinheiro, a gente toda essa precisa, relação, né? com certeza. Dani Finanças Integrativas é o Insta dessa mulher maravilhosa, clarear, empreendedora, Sim, que está gente. conosco hoje. Lu, você tá cheia de notícias boas aí, hein? Eu tô. E eu acho que agora você tem um convite especial para fazer. Convida, conta Esse aí. é muito especial. Quero convidar todas as mulheres empreendedoras para estar vindo participar conosco do Encontro Clarear, que será dia 2 de agosto, das 14 às 17h30, no Espaço Gales. Gente, que espaço! É legal. Bonito Lá, não demais, conheço ainda. muito Não, bonito. lindo. Lugar Fica lindo. lá no Jardim Europa, lindíssimo. Legal. Muito lindo. E as inscrições estão na comunidade Clarear. Siga, né? Nós lá na comunidade favor. Clarear, por favor. Venha fortalecer esse movimento. Demais, né? Precisamos. É importante, Porque gente. eu A gente falo, se juntar, se Dani, unir. eu falo assim, que mulheres unidas, se a gente se unir, nós vamos longe. Tem aquele lema, né? Mulheres unidas jamais serão vencidas. Isso É. mesmo! E eu brinco mais ainda, agora nós vamos rir um pouco. Eu falo assim Com que certeza. se a gente se juntar, vai ser pior do que Pink Cérebro. Nós vamos dominar o mundo. Vamos Simples dominar o assim. mundo. Só. Simples assim. Só Pronto, isso. Desculpa só aí, isso. gente. Desculpa aí, né? Amamos os homens, mas nós vamos dominar o mundo. Cada um no seu lugar. Tem Cada- espaço pra todo mundo, né, gente? Todo Todo mundo. mundo. Mas agora a gente quer ser um pouquinho mais olhada, né? Sim, a gente Só quer um ser mais pouquinho. ousada, Acho que mais merece, presente. né? Merecemos. Tá no tempo. Sim. Estamos. Só um pouquinho, né? A gente dominar um pouquinho. Ocupar né? espaços que eram só masculinos. Vamos equilibrar esse Vamos jogo, equilibrar né, a gente? balança do Equilibrar. universo. E o universo Exatamente. agradece. Obrigada. Namastê! Agradecemos também imensamente aos nossos patrocinadores por investir nesse projeto e ajudaram a ampliar a voz de mulheres empreendedoras, porque precisamos ter voz. Sim. Dar voz. E ao ajudar a consumir dessas empresas, você também fortalece este movimento de transformação feminina. Então, agradeço muito
todos vocês e todas as mulheres clarear esse podcast Entre Linhas Femininas, né? Por essa confiança e parceria. Muito obrigada a todos os patrocinadores, então. Obrigada, com certeza. Para a gente caminhar já para o fim e aproveitar um pouquinho mais aqui da nossa entrevistada. Vamos lá, ela gente. falou do livro no começo, gente, Então, ela é escritora. Agora sim. você já está com livros Pediu o em livro mãos, ali, gente. Falei, por favor. Fala um pouquinho pra gente. Quem faz legal faz ao vivo, né? Com certeza. As chaves da mentalidade empreendedora. Exatamente. Olha que riqueza. Gente, fala pra gente sobre esse livro, quando que ele nasceu, como... O que as pessoas vão poder encontrar aqui nesse livro? Então, esse livro, gente, é fruto exatamente da união de alguns empreendedores. Eu recebi um convite da editora Chave Mestra e os empreendedores que participaram desse livro para a gente trazer diferentes visões sobre o empreendedorismo, que cada um de nós achava que era importante, por isso, as chaves da mentalidade empreendedora. Eu falo sobre a inteligência financeira, o quanto é importante a gente ter esse olhar financeiro, não só na nossa vida como pessoa física, mas no empreendimento. Gente, a empresa que não sabe se está dando lucratividade, não sabe quais são os índices de lucratividade, quanto tempo aquele investimento retornou, ela não sabe do negócio dela. Então, é muito importante margem de contribuição, lucro líquido e outro. Não vou entrar em todos os termos aqui para não complicar. Disso, né? Mas, assim, é importante a gente olhar para esse lugar. Sim. Então, assim como nós nos reunimos para escrever o livro, acho que a gente precisa reunir as comunidades para trazer informação. Então, esse livro é para você, empreendedor, empreendedora, que quer saber o que é importante fazer para empreender. E aqui nós temos todas essas chaves. Marketing, vendas, gestão de pessoas, finanças, é sobre isso. Que bacana. E foi assim, gente, eu fiquei muito, eu achei muito interessante eu ter sido convidada para escrever o livro, porque apesar de ter sido um sonho, eu não achei que eu estava preparada ainda. Eu escrevi esse livro já faz 3 anos. Já estou escrevendo meu livro solo, mas é um grande sonho. E eu acho que a gente precisa realmente correr atrás dos nossos sonhos e realizar, por mais difícil que eles pareçam, por mais distantes. Então, e o empreender é sonho de muitas mulheres. E às vezes elas não realizam por medo, por insegurança, por achar que não são capazes. A gente tem muito isso, né? De achar que a gente não é merecedora, de achar que a gente não está pronto o suficiente, faz mais um curso, faz mais alguma coisa. A gente precisa também agir, né? É partir para ação. Vamos agir. Se eu quero empreender, o que eu preciso? Eu preciso fazer um plano de negócio? Vou fazer. Eu preciso estudar sobre finanças? Vou fazer. É fazer o que precisa ser feito, né? Eu acredito muito nisso. Ter a coragem de começar. Sim. E eu acho que um bom começo é lendo esse livro. Gente, vai ter muito recomendo. Conhecimento aí. Recomendo. Muito. Ainda para a gente fechar, a gente falando do livro, qual livro assim que mudou a sua vida? Gente, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas esse livro mudou a minha vida não só pelo conteúdo que ele tinha, por eu ter participado, por a gente ter se reunido para escrever ele e por ter sido uma realização de sonho. Porque, de verdade, se você tem um manual que te ensina, que te mostra o que você tem que fazer para empreender, gente, isso é fantástico. Então, esse livro realmente mudou a minha vida nesse aspecto, de trazer realmente conteúdo de diferentes empreendedores e de realmente dar um passo a passo do que você precisa fazer para empreender. E é uma leitura dessa é um investimento. Claro, com certeza. Sim, investimento. Né? Sim, investimento. Já, vamos bolar um jeito aí de alguém ganhar esse livro aqui. A gente vai sortear aí pra galera. Quem quiser vai ganhar esse livro. Então, pronto, nós vamos sortear ele no Clarear. Pronto, gente, você aí que quer esse livro, participa do Clarear com a gente. Dia 2 de agosto, inscrições já tá aqui, abertas. Ó. Aberto. Melhor momento. Perfeito. Olha que lindo. Já quero. Nossa, também já quero. Dani, qual que é o sonho que você ainda deseja realizar? E como é que a gente pode encontrar você nas redes sociais? A gente já deu seu Instagram aqui, mas eu queria que você fortalecesse isso e trouxesse de novo para ficar marcado aí. Eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu acho que a gente precisa ter gratidão. Uma das coisas que eu acho muito importantes na nossa vida é ser grato. Porque quando você é grato, Deus, o universo que você acredita, manda de volta muito mais do que você fez. Então, eu realizei muitos sonhos de ser mãe, de casar, de entrar na faculdade pública, de escrever livro, de viajar ao mundo, de fazer um monte de coisa. Mas eu acho que o grande sonho que eu quero realizar, ele vem de um lugar profissional. Que é de verdade trazer esse olhar para as finanças, que é esse lugar integrativo para o máximo de mulheres possível, para as pessoas não terem mais medo, não terem mais culpa, não terem mais raiva do dinheiro, ter uma relação consciente, leve e próspera com o dinheiro. Esse é meu grande sonho. Porque o dinheiro é divino, não deixa de ser. Eu ia falar Sim, isso, porque eu brinquei com ela aqui no início. Foi, né? Porque tem aquela coisa, dinheiro não é de Deus. Dinheiro é de Deus ou não é? Gente, dinheiro é de Deus ou não é?
Claro que é. Claro que é. Porque, eu não sei se vocês assistiram The Chosen, mas eu assisti. Gente, eles fizeram campanha, né, para vender azeite, para vender coisas, para ter dinheiro, para apoiar aquela ação tão nobre. Então, dinheiro é abençoado pra caramba. E a gente precisa de dinheiro para tudo. Vocês acham que as ações sociais, um orfanato, um lugar que toma conta de mulheres em situação de vulnerabilidade, é feita, é construída, é mantido com o quê? Com dinheiro. Gente, se isso não é bênção, se não é uma coisa divina, o que é? Sim, dinheiro é bênção e é bíblico, né? A gente tem escrito lá na Bíblia que, né, que a gente veio aqui para ter uma vida próspera e abundante, né? A gente não veio aqui para sofrer. A gente que às vezes busca o sofrimento, toma decisões erradas, faz escolhas erradas. Mas nós viemos aqui para ser prósperas, não tenho dúvida. Sim, na Bíblia está livre-arbítrio, né? Exatamente. A gente pode escolher. Está aí disponível para nós, escolhe. né? Então, assim, a gente precisa estar aberto a isso, aprender a trabalhar com o dinheiro, para que realmente ele seja bênção nas nossas vidas. E próspero. Porque às vezes as pessoas falam assim, o dinheiro é maldito, aquela pessoa faz um uso muito ruim. Não é o dinheiro, gente, é a escolha da pessoa. E o dinheiro potencializa. Se a pessoa tem uma índole boa, ela vai fazer um bom uso do dinheiro. Sim. Se a pessoa tem uma índole ruim e faz o mal, o dinheiro só vai fazer aquilo crescer mais. Exatamente. Sim. Agora ela disse tudo. Vamos lá, Luciene, para o final, para os agradecimentos finais. Né, os agradecimentos. Então, vamos lá. Hoje tivemos muito mais do que uma conversa sobre dinheiro. Falamos sobre coragens, escolhas, aprendizagem, crescimento e sobre acreditar que toda mulher merece prosperar. Exatamente. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outra mulher. Siga Entre Linhas Femininas, acompanhe a comunidade Clarear e venha viver essa experiência conosco. Porque quando uma mulher encontra apoio, ela ganha coragem. Quando encontra conhecimento, ela cresce. Mas quando encontra outras mulheres caminhando ao seu lado, ela descobre que não existe limite para o que pode construir. Obrigada pela sua companhia, Dani. Obrigada pelo convite, foi realmente um grande prazer, é o que você disse aí. A conversa, né, não foi só sobre dinheiro. É óbvio que o dinheiro é importante, é óbvio que a gente quer fazer dinheiro, quer que ele chegue, ele fique e se multiplique na nossa vida. Mas por trás disso tem muito mais coisa. E a gente falou muito sobre isso aqui. Então, gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui com vocês. Foi a primeira vez que eu vi as meninas aqui. E eu achei bacana que a gente teve um conjunto, uma interação muito bacana. Vocês perderam, né? Antes a gente riu muito. E foi muito bacana. Obrigada. Os bastidores foi só risada, viu, gente? Magal, obrigada, viu? Pela sua companhia, pela parceria, né? Porque a parceria aqui do Entre Linhas é nossa. Nossa criação, nosso primeiro episódio. E nos encontramos no próximo. Com certeza, e é um próximo muito próximo. Muito então, próximo. Fique ligadinho aí nas nossas redes sociais. Sim, YouTube. Esse podcast vai estar no YouTube, nos principais canais, né? No Spotify. Spotify. Então, acompanhe, assista, venha veja, acompanhar compartilhe com com outras mulheres que precisam ouvir tudo isso que a gente falou aqui. E, para encerrar, a gente quer deixar uma frase, né, Lu? Sim. Que é uma frase de encerramento e eu acho que a gente fecha com chave de ouro. Que a gente diz que a prosperidade floresce onde existem mulheres que deixam de competir para caminhar juntas. Clarear é mais do que uma comunidade. É um lugar onde conexões verdadeiras iluminam caminhos, fortalecem sonhos e transformam vidas. Esperamos você para fazer parte dessa história. Uhul! Venha fazer parte do Clarear. Obrigada. Obrigada. Namastê, obrigada. Namastê.